Fala rapaziadinha do Biblioteca R, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do Raízes do Brasil, o livro do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que a gente está tratando tem um tempo já, umas 2 semanas. Vamos falar hoje sobre o capítulo 2 dele, pegando naqueles pontos que a gente sempre vem tratando, né, que é sociedade, Brasil e religião, não de uma forma específica nesse vídeo. Eu acho que esses 3 pontos eles eram bem mais importantes no primeiro capítulo, mas eles vão estar presentes em todos os capítulos, vocês vão perceber. Capítulo 2, vamos lá. Deixa um like de vocês, se inscrevam no canal para continuar vendo, não só esse livro, como outras obras que eu trago aqui. O capítulo 2 desse livro trata sobre um tema que traz a identidade do livro também, primeiramente, quando a gente fala sobre a construção do caráter do brasileiro. O Sérgio Buarque de Holanda, ele traz a diferença entre 2 personalidades nesse capítulo. A personalidade do trabalhador e do aventureiro. O nome do capítulo, inclusive, é Trabalho e Aventura. Quais seriam esses 2 perfis? Como ele descreve esses 2 perfis? O trabalhador, ele é aquela pessoa, não a pessoa que faz o trabalho necessariamente, mas ela faz o trabalho da melhor forma que o trabalho pode ser feito. Ou seja, ela faz o trabalho com excelência, ela faz o trabalho dando o melhor dela naquele trabalho. Aí ela arregaça as mangas e faz o que ela pode fazer para aquilo ser o melhor e ter o melhor resultado. O aventureiro, ele vem com uma linha de raciocínio diferente. Enquanto o trabalhador ele vai trabalhar o máximo, independente do resultado, o aventureiro ele vai trabalhar o mínimo, pensando em um resultado, no maior resultado que ele pode ter trabalhando no mínimo. Ou seja, ele vai trabalhar somente o necessário, para ganhar somente o necessário, para ter somente o resultado necessário para ele. Essa é a diferença entre o perfil do aventureiro e o perfil do trabalhador. Tá. Agora, pensando naquele ambiente de colonização, da colonização em si, tá? Eu não estou fazendo alusão à América atualmente, aos Estados Unidos ou coisa do tipo, mas pensando em uma diferença de colonização e uma diferença de padrões culturais que foram impostos no início e que refletem no agora, a gente vai precisar fazer uma comparação entre a América do Norte e a América Latina. Por quê? Porque quando ele vem falando de colonização, principalmente nesse capítulo, e quando a gente vai fazer uma análise, a gente percebe o quê? Que quando os portugueses e espanhóis vieram para a América Latina, eles vieram com o perfil que ele descreve como o perfil do aventureiro. Que é o quê? A gente vai chegar naquele lugar e aquele lugar vai ser uma colônia. Enquanto quando os ingleses chegaram na América do Norte, eles não levaram só... Claro, né? Tinha essa parte da colônia também. Tipo, eles não vão ser melhores do que a América, do que a Inglaterra. Só que eles pensavam em transformar a América em um novo mundo. Ou seja, a gente vai fazer disso daqui um mundo novo, um mundo bom, um mundo que dê frutos extraordinários, basicamente. Ou seja, esse seria um exemplo de perfil de trabalhador. A gente vai trabalhar para ter o melhor resultado que a gente pode aqui. É um exemplo superficial do que ele quer dizer com esse perfil do trabalhador, fazendo alusão aos ingleses. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente para pensar na colonização aqui do Brasil, que os portugueses, eles plantavam o quê? Primordialmente, né, no início. Eles focavam o plantio em cana-de-açúcar. Por quê? Porque era fácil. Agora, quando os ingleses chegaram lá, na América, o plantio ele era difícil. Então, depois de um tempo, eles tiveram que negociar com os povos nativos para que os povos nativos ensinassem eles a fazerem o plantio. Isso, inclusive, originou a ação de graças, que foi o quê? Os colonizadores, eles negociaram de certa forma com os indígenas. Enfim, os indígenas estavam basicamente em um conflito entre eles e os colonizadores ajudaram uma tribo e essa tribo ajudou eles ensinando a plantar utilizando peixe, basicamente. Esse é um resumo do resumo do resumo da história, mas foi basicamente isso que aconteceu. Só que enquanto aqui a gente estava pensando só na cana-de-açúcar, lá eles estavam pensando em coisas como tabaco, algodão, entre outras coisas. Por quê? Porque qualquer plantio lá no início, para eles, era difícil. Enquanto pra gente, não. A gente tinha cana-de-açúcar que dava até na areia. Inclusive, eu acho que provavelmente foi por isso que eles se mantiveram muito tempo nas áreas litorâneas no início da colonização.
Uma coisa que ele enfatiza no livro, inclusive, foi o quê? Que a única coisa que fez, depois de muito tempo, os portugueses se mexerem aqui, ou seja, se incomodarem de se manterem assim tão confortáveis, foi o quê? Foi a chegada dos holandeses no Nordeste. Que foi o quê? Que foi uma coisa que mostrou que o domínio deles estava sendo ameaçado. E isso fez com que eles se movessem. Mas fora isso, foi basicamente tratado como esse perfil de aventureiro que o Sérgio Buarque de Holanda descreve. Uma coisa que ele fala bastante também aqui, uma coisa que ele destaca bastante também é a questão do comportamento dos povos nativos daqui, que por conta do seu espírito livre, os europeus tiveram uma dificuldade muito grande de torná-los escravos, submissos ao trabalho deles. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui com essa doutrina, com essa cultura de fazer o menos para ter o mais, eles chegaram pensando o quê? Vai ser a minha colônia e eu vou escravizar todo mundo que está lá. Só que o comportamento dos indígenas, a cultura dos indígenas não permitiu essa submissão, basicamente. E é isso. Essa é foi uma análise bem resumida da profundidade do capítulo, né, do capítulo 2 do Raízes do Brasil. Mesmo assim, eu gostei do proveito que eu consegui tirar desse capítulo, porque todos são, mas esses capítulos introdutórios do livro são muito importantes para a construção do livro em si. Espero que vocês se interessem em ler esse livro, porque por mais que vocês vejam aqui eu falando dele, ou falando de alguma forma do capítulo, não é a mesma coisa de vocês irem lá e terem a experiência de vocês, terem as opiniões de vocês e filtrarem a informação do jeito que vocês podem. Se você se interessou pelo livro, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vão lá, adquiram o seu para ler, para ter essa experiência. Deixem um like, se inscrevam no canal e sigam também a página da Biblioteca R, que vai estar aí na descrição do vídeo, a página no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.